Hoje, nessa live de agora, eu vou falar para vocês sobre a questão que muita gente me manda mensagem, que é a seguinte: Eduardo, eu não tenho experiência, como que eu vou começar, como que eu vou empreender, Eduardo, sem experiência? Eu não consigo empreender sem experiência, né? Então, muita gente me manda essa pergunta, muita gente me manda essa dúvida, achando que é impossível empreender sem ter experiência. Então, assim, o que eu considero como experiência? Considero experiência você ter feito no mínimo uma obra, no mínimo um projeto, aquilo ali já é uma experiência. Ter feito um estágio, ter trabalhado em algum lugar com o que você quer empreender agora. Se você quer trabalhar com obra, executar alguma obra, você precisa ter feito, né, na cabeça das pessoas, a gente precisa ter feito alguma obra. E eu quero desmistificar isso aqui com vocês. Eu vou mostrar para vocês que eu acredito que você não precisa ter toda a experiência que você acredita para poder empreender. E aí, quando a gente fala em experiência, nossa, eu preciso ter muita experiência para poder trabalhar, para poder empreender, para poder ter o meu próprio negócio, é uma pergunta que eu recebo todo santo dia. E o que acontece, né? Quando a gente fala de experiência, me remete a isso. Olha, o pedreiro lá que trabalha, mestre de obra, que trabalha há 30 anos, ele tem experiência e eu não tenho. Um engenheiro de 20 anos de formado tem experiência e eu não tenho. A gente costuma a ficar nos comparando, né? Nos comparando com as outras pessoas. Eu me comparava muito, né? Eu me julgava muito, eu me comparava muito. Falava, cara, como é que esse cara consegue ter esse resultado, ter essa quantidade de obras e eu não consigo? Como que as coisas para ele dá certo e para mim não dá? E eu ficava pensando isso. Por que dá certo para ele e para mim não dá? E qual que era a minha desculpa? Ah, esse cara tem experiência. Eu ficava dando essa mesma desculpa para mim por muito tempo. As pessoas têm experiência e têm sucesso, eu não tenho experiência e eu não tenho sucesso. E assim, pessoal, você não é o único, tá, que faz isso. Você não é o único a se comparar, a ficar comparando você com outro profissional, você com o resultado de outra pessoa. Você não é o único, muita gente faz isso, inclusive eu já fiz isso, algumas vezes eu me pego fazendo isso também. Então, a gente tem que entender que é igual pai e mãe não pode ficar comparando os filhos, né? Pra você ter ideia, eu tô com uma filha agora de 5 meses e aí a minha irmã também teve um filho, né, o Bento, a minha filha Helena, e o Bento, ele tem 3 meses e meio e a minha filha Helena tem 5 meses. Então o Bento é mais novo que a minha filha, 1 mês e pouquinho, 1 mês e 1 semana mais ou menos. E aí a gente sem querer fica comparando os dois, mas no sentido, exemplo, né? Por ele ser menino e menina, eles crescem de forma diferente. E aí o Bento, ele tá mais gordinho do que a Helena, né? Ele tá maior do que a Helena e ele é 1 mês mais novo. Assim, teoricamente, a Helena deveria ser maior, né? Mas ela é menor, mais magrinha. Então, a gente fica comparando eles, mas a pediatra já falou pra gente, a gente não pode ficar comparando, mas é uma coisa natural nossa, tá dentro da gente, né? Então, é aquele negócio. Quando você toma isso, cara, eu vou me comparar com um certo profissional, com a realidade de certo profissional. Toma cuidado, só para você não se comparar e isso não ferir você, para isso não te ferir e te paralisar. Porque quando a gente nos compara com outra pessoa, isso costuma, às vezes, nos paralisar. Achar que a gente nunca vai conseguir, que as coisas nunca vão dar certo para a gente, porque o outro profissional já tem muita obra, já tem muito cliente, já está lá na frente, já tem, sei lá, várias coisas fazendo, executando, vários projetos, clientes, e você ainda não. E aí a gente fica nos comparando e nos julgando. Então toma cuidado para isso não te paralisar, para isso não te travar. E aí, pessoal, quando a gente fala na questão da experiência, né? O que para mim
que para mim não quer dizer experiência. Eduardo, eu não pego obra, eu não pego serviços porque eu não tenho experiência. Mas você vai ver, por exemplo, o que aconteceu comigo no começo. Eu fiz 4 anos de estágio, tá? 4 anos e meio mais ou menos de estágio. Na hora que eu fui pegar a minha primeira casa para construir, cara, eu tremia nas bases. Eu falei, nossa senhora, será que eu vou dar conta de fazer essa casa? Será que eu vou conseguir? Será que eu dei o orçamento certo? Será que é assim mesmo? Como é que eu faço? E agora, meu Deus, não vou dar conta. E eu aquilo ali foi me consumindo, né? E aquilo ali, pessoal, não era questão de experiência ou não, porque eu tinha feito 3 anos de estágio em prédio, né? Então eu tinha experiência de vivência de obra, mais 1 ano em um loteamento de 1.080 casas. Então, de certa forma, eu tinha uma experiência, né? Eu sabia executar a obra, sabia acompanhar, fazer orçamento e tudo mais, mas o que me travava na minha cabeça era a falta de experiência, porque aquela ali era a minha primeira obra. Só que na real, não era a falta de experiência que estava me travando. O que estava me travando de verdade era o meu medo de falhar. Cara, era o meu medo de falhar que estava me travando. Eu sabia o que eu tinha que fazer, só que eu não fazia com medo de estar errado. Cara, não sei se vocês passam por isso ou já passou por isso, mas o medo de falhar, às vezes a gente sente medo e a gente traz uma desculpa para o medo. Olha, eu tenho medo, mas eu vou falar que é por falta de experiência que eu não vou agir. A minha intenção é tirar esse medo de vocês, tá? A minha intenção aqui é tirar esse medo de vocês e provar para vocês que dá para você começar mesmo sem experiência. E aí, muitas vezes eu tinha experiência, sabia executar alguma coisa, mas me travava, né? E aí eu comecei a identificar que eu tinha mais medo do que falta de experiência. Quando eu vi isso na pele mesmo, foi o seguinte: eu fui contratado para executar um galpão de 1.500 metros quadrados, lá em 2015 mais ou menos, meio do ano de 2015, né? E aí eu virei para essa pessoa que me contratou, eu nunca tinha feito um galpão, mas na hora que eu fui conversar com a cliente, ela me perguntou se eu tinha experiência em construção de galpão, mas eu nunca tinha feito galpão mesmo, mas eu tinha trabalhado em prédio e também tinha trabalhado em construção de casas. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, não tenho experiência para trabalhar com galpão, não tenho essa experiência. Mas a gente pode contratar alguém que tem essa experiência, né? E aí eu vou fiscalizar essa obra. Nós fomos lá e contratamos um mestre de obras que o slogan dele é especialista em galpão. Especialista em galpão, o slogan desse cara. Aí eu falei, cara, esse aqui é o melhor para a gente contratar, né? Especialista em galpão. E aí, nessa construção desse galpão, cara, eu fiquei todo santo dia colado nele para me aprender como é que fazia um galpão. E aí, na real, cara, eu vi depois que o andar da obra, o andar da carruagem, que eu sabia tudo o que ele estava fazendo, né? E que eu só não tinha coragem de ir lá e fazer. Eu tinha estudado, eu tinha experiência com obra, já tinha feito prédio, já tinha feito casas, então eu sabia como é que fazia aquilo ali. Só que eu tinha medo daquele negócio, cara, um galpão de 1.500 metros quadrados na minha responsabilidade, para mim falar para o pedreiro o que ele tem que fazer e o que ele não tem. Então, o que me travou naquele momento ali não foi a falta de experiência, foi o medo de não dar conta. E ainda aconteceu o pior. Eu entreguei esse galpão, cara, ficou excelente. Passado 1 ano, mais ou menos, né, em 2016, início de 2017, essa mesma pessoa me chamou para me fazer mais um galpão. Ela virou para mim e falou assim, Eduardo, a gente fez o galpão com o especialista em galpão, né, que era o mestre de obra, especialista em galpão. Agora você dá conta de executar sozinho, a gente contrata uma equipe e olha só para você ver
o que que eu fiz? Esse cara que trabalha com construção de galpão, na época que ele construiu o primeiro galpão, eu acompanhei todos os pagamentos dele, tudo que ele gastou de mão de obra, né? E eu estava lá para pagar e tudo mais. A gente fechou com ele o primeiro galpão por 120 mil reais de mão de obra. 120 mil reais de mão de obra. Somente fundação, alvenaria, reboco, laje de um mezanino que tinha lá, contrapiso, piso, né? O galpão ali não tinha pintura, não tinha estrutura metálica, um galpão de 1.500 metros quadrados. Ele cobrou 120 mil reais pela mão de obra. No primeiro galpão eu acompanhei todo o passo a passo da obra e ele gastou mais ou menos 64 mil reais com pedreiro e servente. 64 mil reais ele gastou. Então, quase 60 mil reais foi de lucro que ele teve naquela obra ali. 60 mil reais, quase 60 mil reais de lucro que ele teve na construção daquele galpão. E aí, quando eu fui chamado para fazer o segundo galpão, a proprietária me chamou e falou assim: Eduardo, e aí? Você consegue fazer o galpão sozinho ou não? E, pasmem, de novo eu tive medo. E eu falei: não, vamos contratar de novo o especialista no galpão. De novo eu tive medo. Então ali, eu ganhava por mês, né? Ela me pagava por mês, como se eu fosse um funcionário dela ali para acompanhar a obra, para ver se estava fazendo igual o projeto e tudo mais. Então, de novo, eu tive medo de falar que eu sabia fazer. Então, eu perdi duas grandes oportunidades. Cara, eu não ganhei 30% do que ele ganhou não ganhei 20% do que ele ganhou na execução da primeira obra. Se eu tivesse feito igual ele, pegado a 120 mil lá a mão de obra, eu teria conseguido executar e eu teria ganhado os 60 mil de lucro que ele ganhou. Mas de novo eu tive medo. E não foi por falta de experiência de novo. Então entenda o seguinte: não ter experiência ou ter experiência, você vai ter medo. Tendo experiência ou não tendo experiência, você vai ter medo. Eu tenho medo, Wagner tem medo, que está aí com a gente, me acompanha já tem um tempo. Todo mundo vai ter medo. O que você precisa fazer e entender é o seguinte: cara, se tá com medo, vai com medo mesmo. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem como você ultrapassar ali a linha da zona de conforto com medo. Se você está com medo, você saiu da zona de conforto. E eu costumo chamar isso de zona de crescimento, tá? Existe a zona de conforto e existe a zona de crescimento. Cara, eu acredito que para você realizar os seus sonhos, seus objetivos, tudo que você for fazer vai dar medo, vai te dar medo. E eu acredito que o sonho que você não realiza hoje é porque você não superou algum medo que você tem. Então não vem para mim falar que não consegue fazer alguma coisa por medo, tá? Não vem para mim porque eu passei por isso e eu sei que eu poderia ter antecipado ainda mais a minha realização dos meus sonhos, só que eu posterguei isso por medo. Então eu não quero que vocês passem por isso. E eu vou te explicar nessa live ainda o que você faz. Eduardo, não tem experiência e tenho medo. O medo eu já te expliquei que você tem que ir com medo mesmo. O problema da falta de experiência também tem solução. Medo, você tem que ir com medo mesmo. Ou você realiza seus sonhos com medo, ou você não realiza e fica com esse medinho aí. Eu não conheço uma pessoa que realizou todos os sonhos dela sem sentir medo nenhum. Não conheço uma pessoa. E eu quero ver vocês me falando que superou o medo, que foi com medo mesmo,
E o legal é o seguinte, você nunca sente o mesmo medo. O medo muda. Hoje o meu medo é de construir um galpão. Só que aí eu vou evoluir com isso, eu vou aprender, eu vou evoluir. Amanhã o meu medo é de construir uma casa de 2 milhões. Aí depois o meu medo é de pegar um prédio de 5 milhões. O medo muda, os desafios mudam, o medo muda. É aquele negócio, né? Na faculdade mudou a cor da bicicleta ali e já atrapalhou tudo. Então você não precisa enfrentar o seu medo. O seu medo vai desaparecer na hora que você abraçar ele e falar assim, beleza, vamos comigo que nós dois vamos resolver essa parada aí. Vai com medo mesmo. Se você não tem experiência, seja com obra, seja com projeto, seja com parte burocrática, o que for, tá? O que for. Vamos resolver o problema da falta de experiência aqui agora. Toda vez que eu preciso resolver algum problema que eu tenho, que eu não tenho capacidade técnica de resolver, eu estou até conversando com um grande amigo meu aqui, que eu preciso dimensionar uma estrutura metálica para uma garagem, que eu não tenho esse conhecimento técnico, eu não faço projeto estrutural metálico. E aí eu liguei para ele hoje, falei, cara, eu preciso de você, cara, preciso de você, vem aqui e me ajuda. E o que isso quer dizer? Primeiro, deixa eu tirar um peso que está nas suas costas. Você não precisa saber tudo. Você não precisa saber tudo. Cara, a engenharia é um mar de conhecimento. É um universo gigante. É um universo que não tem como todo mundo saber sobre tudo. Não existe pessoas que sabem tudo sobre engenharia. Não tem como você dominar todos os conhecimentos do mundo, não, da engenharia. Vamos falar da engenharia, né? Do mundo, então, olha lá. Por isso que hoje você vê aí pessoas especialistas em gestão de obra, pessoas especialistas em patologia, pessoas especialistas em licitações. Então, tem pessoas especialistas em cada área. Tem especialista em ponte, em trem, linha férrea. Tem vários tipos de especialidade. Não tem como você saber tudo. Para de se cobrar uma experiência que você nem precisa de ter essa experiência. Cara, quem te falou que você precisa saber tudo? Sabe o que eu pensava quando eu comecei? Se um cliente chegar na obra e ele me perguntar alguma coisa e eu não souber a resposta, o que eu vou falar para esse cliente? Cara, eu tinha medo de falar para o cara que, cara, não sei. E aí eu ficava encucado. Tanto que eu busquei uma pós-graduação em gestão de obras para me buscar essa experiência. Captava mais experiência de vida mesmo, de conhecimento técnico para suprir essa necessidade minha de, quando tiver com o cliente, falar, eu sei disso, olha que legal. Cara, você não precisa saber de tudo. Quando a gente traz para a realidade do mundo, né, o que eu recomendo que você faça quando você se deparar com um mercado que você não tem experiência? Você não tem mesmo, tá? Eduardo, eu tenho zero experiência em tal coisa e eu preciso fazer. Contrata alguém especialista nesse mercado. Da mesma forma que eu senti medo e fui lá e contratei um cara especialista em galpão, mestre de obra especialista em galpão, cara, contrata uma pessoa especialista naquela área. Ah, Eduardo, mas aí vai roubar meu cliente, vai isso, vai aquilo. Cara, monta parceria. Começa a montar parceria. Eu trabalho com parceria há muito tempo, tá? Eu defendo o lado de parceria há muitos anos. Então, faça parceria. Faça parceria com mestre de obra, com pedreiro, com um cara, com um arquiteto, com um escritório de arquitetura, com um cara do projeto estrutural, um cara do projeto elétrico, um cara do projeto hidráulico, um cara das patologias, um cara da gestão de obra. Faz parceria. E se você, Eduardo, eu não tenho conhecimento de execução de obra, mas quero dominar esse mercado, eu quero aprender a executar a obra. Contrata um especialista, contrata uma pessoa que é profissional em execução de obra
e acompanhe essa pessoa. Acompanhe essa pessoa durante a obra, vê o que ela faz, como que ela faz, por que ela faz. E aí você vai pegar essa experiência. Às vezes não na primeira obra, não na segunda, não na terceira, mas em algum momento você vai pegar essa experiência e aí você vai abraçar o medo, que a gente não pode deixar o medo nos paralisar, abraçar o medo e falar, agora as próximas eu executo sozinho. Eu tenho parcerias com escritórios de arquitetura, 2 escritórios aqui de Uberaba que faz projetos. E cara, eu recebi, deixa eu ver se eu consigo até, eu vou postar depois, tá quase ficando pronto. Eu ia mostrar uma prévia aqui, mas tá quase ficando pronto, eu vou mostrar o projeto 3D que eles fizeram de uma casa dentro de um condomínio muito massa que está ficando. E além disso, a gente fechou um pacote com uma empresa, né? Então a gente está fazendo a transportadora, a gente está fazendo o galpão da transportadora e a gente está fazendo mais 2 casas dos 2 donos dessa transportadora. Casas mais ou menos de 2 milhões e a transportadora na faixa de 3, 4 milhões. Cara, essas parcerias, elas acrescentam demais no seu trabalho. Depois que eu entendi que eu não preciso ser a única solução para o meu cliente, cara, eu tirei um peso das minhas costas. A Lívia está perguntando aqui, como são essas parcerias? Eles dão descontos? Sim, tá? Eles dão desconto. O preço que eles pegam do cliente, para mim, é tipo 70% do valor. Só que praticamente eles trabalham só comigo. Pelo volume de obra que a gente consegue, de projeto que a gente consegue dar para eles. E esses outros 30%, às vezes 80%, 20%, o valor justo pelo projeto, a gente cobra do cliente e a gente ganha essa porcentagem. 20% para a gente, 80% para eles e eles fazem o projeto. E aí depois eu dou o orçamento para executar a obra. Mas de todo jeito eu ganhei a minha parte também no projeto. Então você não precisa ser o melhor em fazer projeto arquitetônico, 3D, nada disso. Você não precisa ser o melhor disso. Você precisa conhecer o melhor nessa área. Você conhecendo o melhor nessa área, na sua cidade ou na sua região, cara, você vai ser referência porque vocês são parceiros e a partir daquele momento ali, quando fizer um projeto, vai estar lá a sua logo e a logo do seu parceiro. Vocês já viram algum projeto que eu posto aí? Está lá a logo da King, minha empresa, e a logo dos meus parceiros. Tem a Arc Prisma e o BTL Projetos, né? São as 2 empresas que eu sou parceiro. Então, a gente sempre coloca as logos lá, né? Nas imagens 3D e tudo mais. Então, é os 2, o mérito é dos 2. Tanto que a gente estava conversando e eu falei, cara, se a gente executar essas 2 casas, cada uma de 2 milhões, é uma puta vitrine para cada uma das empresas. Porque daí um projeto deles foi concretizado e um projeto meu, né, que eu tô executando, eu vou realizar, eu vou executar. Então é uma parceria gigantesca. Eu fui o especialista, eu fui o RT de execução do galpão porque eu executei a obra, né? Então eu estava lá todo dia acompanhando a obra, vendo se está tudo fazendo conforme o projeto e tudo mais. Então não. Assim, medo a gente tinha, mas em relação a isso não. Beleza? Perguntaram aqui se eu tinha medo do cara executar e eu sendo responsável técnico. Então vamos lá, um passo a passo aqui agora para vocês montarem as melhores parcerias que vocês podem fazer. Pegar uma folha em branco, num caderno, escrever assim, ó. Eu preciso melhorar projetos. Eu preciso fazer um parceiro em projetos. Eu preciso ter um parceiro em orçamento. Eu preciso ter um parceiro em imobiliária. Ó, tá vendo o jeito que eu estou escrevendo? Escreve desse jeito aqui na linha. Quais parceiros, em que área você precisa de um parceiro? Qual área dessa que você precisa de um parceiro? Como se fosse uma planilha, na coluna, né, do lado esquerdo aqui, você vai escrever o nome dos seus possíveis parceiros. Exemplo, ó, aqui eu preciso de projeto, orçamento e imobiliário. E aqui eu vou escrever os meus possíveis parceiros. Por que possíveis? Porque você vai escrever aqui o nome deles e aí
você vai depois ligar e marcar reunião com essas pessoas. Então vamos lá, ó, vou escrever aqui, ó, Arquiprisma, que é o que eu tenho parceria, BTL Projetos, e aí você vai escrevendo todos os outros parceiros que você precisa. E aí, depois você vem e escreve aqui, ó, fechei parceria com BTL, fechei projeto com Arquiprisma, o orçamento eu fechei com tal pessoa, imobiliário eu fechei com tal pessoa. Você marca o X ali, só para você ter um controle visual disso, tá? Só para você ter um controle visual disso. E aí, você fez a lista dos seus possíveis parceiros ali, cara, é trabalho de ligar, agendar reunião, hoje com a pandemia pelo Zoom, né? Ou então videochamada pelo WhatsApp mesmo, conversa, se possível, videochamada mesmo, você vendo a pessoa e a pessoa te vendo, é melhor para fazer a conexão. Vai falar, olha, eu tô com uma demanda de clientes aqui, escreve isso aí que é importante, tá? O que você vai falar? É melhor você ser interessante antes de ser interessado. Você precisa, na hora de ligar para essas pessoas, na hora de fazer parceria, falar como que você pode ajudar essas pessoas e não como elas podem te ajudar. Te dar um exemplo. Pessoal da arquitetura, né? Fala, olha, eu tô com vários clientes aqui que estão precisando de fazer projeto arquitetônico e eu não trabalho com elaboração de projeto arquitetônico, 3D, vídeos e tudo mais. E eu tô atrás de um parceiro para me poder passar esses clientes, né, um parceiro de confiança para me poder passar esses clientes para a gente elaborar esses projetos e aí sim depois eu vou executar a obra desses clientes. Entenderam a diferença? Olha como que é o jeito errado de fazer. Ô Arquiprisma, vocês têm cliente querendo construir? Porque eu construo, eu tenho construtora, se precisar de mim é na hora, eu vou e construo mesmo. Então seja interessante antes de ser interessado. Assim também com imobiliária. Eduardo, como que eu vou fazer uma parceria com imobiliária sem ser interessado? Seguinte, você tem que enxergar na imobiliária quais são as dificuldades que ela tem no mercado. Imobiliária tem dificuldade de cliente? Na verdade não, imobiliária é máquina de venda. Então eles não têm problema de clientes. Você chegar igual para os arquitetos, igual você chegou para a imobiliária, não funciona, não dá certo, tá? E também não faz o menor sentido você querer fazer uma parceria com uma imobiliária se você já tem o cliente. Você não precisa pegar o seu cliente e levar para a imobiliária. Você está ali para construir a casa desse cliente. Qual que é uma grande dificuldade hoje das imobiliárias? Cara, uma das maiores dificuldades das imobiliárias é de achar um construtor responsável. Achar um construtor responsável que entrega o que promete, que entrega o bom produto, que entrega uma obra bem feita. Um dos maiores problemas das imobiliárias é achar um bom parceiro. Então, se você chega para a imobiliária só com o olho interessado no cliente, talvez você não vai ganhar essa parceria da imobiliária. O que você tem que fazer para realmente conquistar essa parceria com a imobiliária? Imobiliária, olha só, eu sou o dono da minha empresa, sou o dono do meu negócio e eu tenho um nome a zelar. E todas as minhas obras sou eu que executo, a minha empresa que executa e nós nunca tivemos nenhum problema com nenhum cliente. Tudo que eu prometo, eu entrego e às vezes até mais do que eu prometi. Pode confiar na minha empresa, pode confiar em mim, pode confiar no meu negócio, que eu vou ser o melhor parceiro para você poder passar uma obra e eu vou entregar ela com a máxima qualidade possível. E eu vou te ajudar a resolver esse problema que você tem de achar parceiros para entregar uma obra de qualidade. Eu vou te ajudar a resolver esse problema. Eu sou a solução desse problema. Olha aqui minhas obras. Aí você pode pegar foto, vídeo de obra se você tiver. Rafael perguntou, quem está começando agora, como convencê-los disso?
Rafael, da mesma forma, talvez você não tenha obra pronta, mas você pode falar, olha, estou começando agora, eu tenho um nome a zelar e eu quero construir uma empresa em cima do meu nome. Eu não quero queimar meu filme logo do início. Então, eu vou dar o meu melhor, executar a melhor casa que vocês já viram. Peço um voto de confiança para vocês me passarem a primeira casa. Me passa uma obra para me executar. E aí, a gente senta e avalia como é que foi a execução dessa obra. E vocês me dão um feedback se vocês gostaram ou não. Você não precisa ter obra, não precisa ter portfólio, não precisa ter executado, não precisa ter experiência. Aí você vai lá, faz a parceria com a imobiliária, faz a parceria com um bom mestre de obra ou outro engenheiro, e aí você fica mais na parte de administração e aprendendo como é que executa, e simplesmente a primeira obra ali, seus parceiros que executaram para você, você ficou administrando, você ganhou experiência, lucrou um pouquinho, e as próximas obras você já vai ter mais segurança, vai perder um pouco do medo, já vai conseguir fazer mais. Pessoal do YouTube, valeu, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.